Vamos lá. Você diga o seu nome, a pergunta para um deles, né? Vai ser para o Raul, obviamente. A pergunta não demora mais que 1 minuto. Boa noite, meu nome é Newton. Gostaria de saber qual que é a visão do judaísmo, por que os bebês adoecem? Ou por que eles já nascem com doenças? Nós temos que dividir uma coisa, que é o ser humano. O ser humano é um ente material e ele é formado através de gestão, através de uma série de componentes, e mesmo assim é um milagre se você vê que um óvulo e um espermatozoide criam um ser humano. Nós nunca fomos perfeitos. Se crianças nascem com defeito, e eu tenho muito cuidado com essa colocação, as pessoas tendem a colocar isto na mão de Deus. Existe um livro de um rabino, que eu não me lembro agora o nome, diz: por que coisas más acontecem a pessoas boas? Nós temos que dividir a divindade e o ser humano. Se nós temos alguém que pela infelicidade tem uma deficiência, é porque ele é um ser humano, ele não é Deus, e ele não vai ser perfeito como Deus. Então não há uma resposta do ponto de vista religioso para dizer que este é assim e aquele é diferente. O que nós temos que saber fazer, é como esse filme foi mostrado, é dar oportunidade a essa pessoa que está com deficiência de ser acolhido com a sua deficiência. O que nós não podemos fazer e não devemos fazer é menosprezar esse ser humano. Então, resposta a você diz: por que crianças nascem com defeito? Porque provavelmente um gene estava com defeito e ele foi o gene que sobrepassou um gene que era bom. Mas não tenta colocar doenças na mão de Deus, porque isso seria muito simplório. E colocar... Goethe escreveu uma peça chamada Fausto. Na personalidade do diabo, ele escreve o diabo falando para o Deus: você é colocado pelo ser humano como se fosse de plastilina, sabe? Oh, Deus, me ajuda na prova. Oh, Deus, me faça isso. Oh, Deus, me faça aquilo. Deus é um ente muito alto e nós somos um ser humano formado por uma série de componentes físicos. Nós não podemos fazer esse link, e se nós temos fé nele que ele vai nos ajudar, certamente ele ajuda, mas nós não vamos poder chegar e dar a ele a responsabilidade de tudo o que acontece. Boa noite. Obrigado. Mais uma vez, parabéns a vocês. Pois não. Obrigado. Queria direcionar para o professor Moacir uma pergunta rápida e simples. Não sei se a resposta é tão rápida. Queria que o senhor explicasse um pouco a questão das 11 dimensões. O problema das dimensões, e aqui é um detalhe muito interessante que nós podemos linkar com a chamada visão religiosa, hoje que nós estamos encontrando pontos comuns, pontos de tanta fraternidade. Quando se discutia a teoria das cordas, que de início foi tomada como absurdo pelos físicos de plantão, houve um grande congresso, e quando a teoria das cordas teria vindo exatamente para unificar a grande teoria física, o modelo simples, elegante, que explicasse o universo todo, os físicos se debatiam com 4 teorias diferentes a respeito das cordas. Até que num congresso, um físico genial, que é considerado o sucessor de Albert Einstein, Eduardo Witten, mostrou que não havia 4 teorias em debate. Havia 4 teóricos vendo a mesma coisa por ângulos diferentes.
e unificou a teoria das supercordas, que teriam, e essa foi uma teimosia com o autor da teoria gravitacional, com um dos atuais estudiosos da gravidade, os nossos sentidos físicos percebem três dimensões físicas. Uma dimensão é uma linha reta, duas dimensões, um plano, três dimensões, o espaço, chamado espaço vulgar. Uma quarta dimensão espacial seria perpendicular a essas três, coisa que os nossos sentidos não percebem, nós não podemos imaginar, mas se calcula matematicamente. Então, a última grande discussão na teoria das cordas para acertar o modelo matemático da teoria é se as supercordas teriam 10 ou 11 dimensões. Do ponto de vista dos sentidos físicos, não dá para imaginar isso aí. Nós só conseguimos imaginar 3 dimensões. A quarta dimensão já não enxergamos e assim por diante. Mas alguns fenômenos no campo da ciência noética, que é o nome moderno da parapsicologia, nos levam a pensar em mais dimensões. E a matemática calcula em várias dimensões. E a única teoria que fechou tudo foi admitir que as supercordas, por modelagem matemática, tenham 11 dimensões. E aí vem um detalhe muito interessante. Ninguém jamais viu e ninguém verá uma supercorda. Ela é o produto de uma concepção matemática para explicar o universo, assim como ninguém jamais viu um número. As pessoas às vezes se enganam porque gostam. Não, número é um negócio bem prático, eu lido com números todo dia, eu faço contas, ótimo, mas nunca vi um número. O que é o número 8? É um zero em cima do outro? Ou se faz de uma vez só? Se o número 8 for um zero em cima do outro, se prova que 8 dividido por 2 é 0. Ou 3, dependendo de como se corta. Número é uma ideia. A representação que nós fazemos em algarismos indo-arábicos é diferente da representação em algarismos romanos. Nós mostramos para uma criança que ainda não aprendeu os números, o significado dos números. O número 8, tal qual nós desenhamos, e o número 8 em algarismos romanos, e vamos perguntar, é igual ou é diferente? E a criança, no mundo da sua percepção, vai dizer, são coisas diferentes. Quem sabe um pouco mais, aprendeu a abstrair, vai dizer, as ideias são iguais. Então, muitas vezes nós não estamos percebendo a essência. Nos prendemos na forma e achamos que coisas antagônicas são de fato opostas quando elas não são. E essa teoria das supercordas, a mais moderna, fala até da possibilidade de universos paralelos, e as supercordas teriam 11 dimensões. Muito interessante é saber que, por essa teoria, tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia com 11 dimensões que, ao vibrar, produzem a matéria e todas as suas características. O que fecha perfeitamente com faça-se a luz, porque tudo no universo é produto da luz, e também combina com o dito de Chico Xavier que matéria é luz coagulada. Essa é uma ideia das 11 dimensões e uma ideia de que nós somos estágios vibratórios e pelas nossas vibrações vamos nos definindo e nos construindo. E quando os céticos de plantão nos pedirem para colocar um espírito num tubo de ensaio para que eles passem a acreditar na espiritualidade, nós vamos concordar. Vamos colocar até 3 espíritos num só tubo de ensaio, desde que eles coloquem ali uma e somente uma supercorda. A abstração, o mundo das ideias, vem muito antes do mundo das formas. E, fisicamente, podemos perceber 3 dimensões. A dimensão de uma linha reta, a dimensão de um plano e uma dimensão espacial. Mas, matematicamente, calculamos 11. A ciência, hoje, vai muito além da simples percepção sensorial. Quem só acredita no que vê, acredita que é a imagem dele lá atrás do espelho plano. Não há. É ilusão de ótica de todos os aparelhos, porque não há luz lá atrás do espelho. Não acredita também nas supercordas. Então, cada vez mais, a ciência se está desmaterializando. A matéria perdeu a substancialidade e tudo no universo é filho da luz, porque supercorda é vibração eletromagnética. Posso dar um exemplo rápido? Dessa vibração surgiu o universo. Então vamos fazer uma pequena comparação. Vibração eletromagnética, não é vibração mecânica como uma vibração sonora, mas dá para fazer a comparação. É possível fazer vibrar as cordas de um violino de modo a tocar, por exemplo, a 9ª Sinfonia de Beethoven ou Ai Se Eu Te Pego? Sim. É possível? Sim. É.
Mas qualquer um faz isso? Não. Vocês podiam me trazer aqui um violino afinado e eu, com a maior das boas vontades, tentar tocar alguma coisa, ia produzir uma sequência de guinchos que em seguida esvaziaria a sala e não produzir música. Embora hoje a fronteira entre música e ruído esteja muito indefinida. Eu tenho uns amigos que saíram da balada já de madrugada e os operários da construção estavam começando o trabalho e ficaram elogiando o DJ em volta da obra, ao som do bate-estaca, achando que era uma música muito boa. Mas, de qualquer maneira, o que é necessário para que eu consiga tocar o violino? O mesmo que um físico atualizado vai dizer, e vejam que coisa extraordinária, de que é feito o universo. A resposta atual é que o universo é feito de energia e intenção. E nem energia nem intenção são coisas materiais. O mesmo que eu preciso para tocar o violino. Saber, energia, comunicar energia para as cordas para fazê-las vibrar, passando arco, ou dedilhando, ou lá no piano percutindo uma tecla. Intenção significa o domínio do processo. Como pressionar, como prender as cordas para conseguir uma sequência harmônica de sons. Isso vocês me trariam aqui um violino, podia ser um de baixo preço aí, um Stradivarius, já afinadinho, e eu não teria condições de tocar. O Supremo Maestro, o arquiteto supremo do universo, não tinha nem as cordas. Teve que fabricá-las de modo inteligente. E o acaso não pode produzir coisas inteligentes e fazê-las vibrar de modo a produzir, entre outras coisas, a nossa realidade física, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Por isso que hoje se entende que atribuir o universo ao acaso, à casualidade, não a uma causalidade, a uma inteligência suprema, é o mesmo raciocínio de quem acredita que colocando uma gigantesca bomba, que tudo começou no Big Bang, colocando uma forte carga de explosivos em uma tipografia, o resultado da explosão será uma coleção de livros finamente encadernados. Se nós não acreditamos nisso, nós não acreditamos num universo casual, e sim num universo causal, construído de modo inteligente, através das supercordas, que mostra o processo chamado descendente da criação, do mais sutil para o mais denso. Quem vai fazer a próxima pergunta? Boa noite, meu nome é Rosângela Manteigas e eu quero saber quais são as doenças invisíveis em nome de todos aqui. Quais são doenças invisíveis na religião islâmica? São doenças psicológicas e espirituais. Psicológicas, a gente sabe como é que tratá-las. Espirituais são, em primeiro lugar, olho gordo. Olho gordo. Olho gordo. Uma coisa que você, às vezes, você vê a criança está brincando maravilhosamente, nada acontece com ela, de repente você volta com ela para casa, fica assim. O que está acontecendo? Alguma coisa, algum raio atacou esta criança. Se chama olho gordo, ou inveja. Ou inveja. Inveja até que mata. Na nossa religião islâmica, o olho gordo até que mata. Todos os profetas falavam sobre olho gordo na sua época. Nós temos versículos, capítulos curtos alcorânicos que protegem qualquer ser humano que acredita na palavra de Deus. No momento que você leia estes versículos antes de dormir e depois de acordar, antes de sair de casa, você o dia inteiro fica protegida, sabendo, lendo com sinceridade, sem testar Deus, sem falar, bom, eu vou ver. Não, vou ver não, querida, porque não é você, estou falando todo mundo, mas você é querida, tá? Claro. Entendeu? Porque o Satanás queria testar Jesus, mas ele não consegue, não conseguiu, e nunca vai conseguir. Queria testar o profeta Muhammad, também não conseguiu. Agora,
testou ou enganou, o profeta Salomão se enganou. Por quê? É outra história, tudo bem. É outra história. Inveja, feitiços. Na religião islâmica existe, infelizmente, feitiços. Não é na religião islâmica que existe, não. A religião islâmica reconhece feitiços que podem afetar os homens. Até o próprio profeta Muhammad, até o próprio Jesus, até o próprio Jó, até o próprio Abraão. Todos os profetas sofreram um tipo de feitiços. Feito de quem? Feito de pessoas maldosas usando o espírito mau. Quando eu falo espírito mau, significa na religião islâmica os gênios maus. Né? Porque espírito mau não refere Espírito Santo, não refere os anjos, não. Outras coisas. Então, espírito mau na visão islâmica, os gênios pecadores ou renegadores da fé, que negam a fé. Então, feitiços, profeta Muhammad, uma mulher velha pegou cabelos de, como que chama aquele que você usa na cabeça? Pente. Pente. Eu preciso escutar para não falar outra coisa. Pente. Erro feio, né? Então, ela pegou os restos de cabelo do profeta Muhammad que estava no pente e amarrou um fio de cabelo 11 vezes, fazendo feitiços. E o profeta Muhammad ficou doente por causa desse trabalho. Aí Deus Altíssimo revelou 2 capítulos com 11 versículos. Cada versículo desamarra um nó. Esses versículos estão no final do Alcorão, capítulo 113 e 114. Quero que eu leia ou depois deixo para vocês? Querem? Querem que eu leia esses versículos rapidamente ou não? São 40 páginas, hein? Não, pelo amor de Deus. Vou ler em português. Claro. Tradução. Escuta, primeira. Cada versículo desamarrou um nó. Deus disse ao Corão. Diz, quer dizer, o profeta fala. Refugio-me no Senhor da Alvorada. Quem é o Senhor da Alvorada? Deus. Certo. Então, veja, você está falando desde manhã, antes de dormir. Refugio-me no Senhor da Alvorada. De quê? Por que você procura refúgio? Contra o mal daquilo que Ele criou. Deus Altíssimo criou o bem e criou o mal. Mostrou para a gente ficar longe do mal e ficar abraçando o quê? O bem. E contra o mal da noite, quando entenebrece. Tá certo? Me ajude. E contra o mal da noite, quando entenebrece. E contra o mal das sopradoras dos nós. Vejam. Contra o mal das sopradoras. Ela pegou o fio, amarrando, sobrando, fazendo algo. Feitiço, é verdade.
Isto existe. Não é brincadeira, isso existe. Na religião islâmica reconhece isto. Eu trato até hoje pessoas deste tipo. Pessoas que vão para psiquiatra, psicólogo, não conseguem se livrar dessas doenças. Me procuram aqui em São Paulo, eu consigo com a ajuda de Deus. Porque a alma, a gente entende o que é alma. Bom, é contramão do invejoso, quando inveja. Porque quando o invejoso fica quietinho, tudo bem. Não é problema dele. Mas quando inveja, espera um pouco. Porque não é? Calma. São 5 versículos, mais 6. Aqui Deus diz para o profeta Muhammad, é qualquer pessoa, refugio-me no Senhor dos homens. Antes Senhor da alvorada, agora Senhor dos homens. De quê? Quem é esse Senhor dos homens? O Rei dos homens, o Deus dos homens, contra o mal do sussurrador ou absconso. É difícil isso. Lê para mim aqui. Contra o mal. 4. Contra o mal do sussurrador ou obsconso. O que é esse sussurrador? Quem é esse? Satanás. Ou aquele gênio humano fica assim. Aquele que você quer. Fofoqueiro. Mas o que é sussurrador? Aquele que você não vê ele. O sussurrador é aquele que fica perto de você. Talvez teu amigo, tua amiga. Então, a última também. Que esse sussurrador que sussurra perfídias nos peitos dos homens. Ya Latif, Deus me livre. Coração, cabeça, acaba com a tua vida. Seja ele, este sussurrador, seja ele dos jins, gênios, satanases, seja ele dos humanos, ou dos homens. Então, 12 nós. Cada uma o quê? Desamarrou um nó. Você em casa, pega este livro sagrado. Ao Corão dos muçulmanos, não, ao Corão para qualquer que acredita na palavra de Deus. Bíblia, o Corão, Torá, que seja. Pega isso, antes de dormir. Leia estes 11 versículos. Leia. Aqui estão na palavra de Deus. Ninguém pode causar mal para você. Porque você está refugiando o Rei dos homens, Deus dos homens, Senhor da alvorada. Gente, isso pouco? Isso é simples? Não é. Existe, para finalizar, existe uma sura, um capítulo de 7 versículos, se chama o capítulo da cura. Olha, no Corão Sagrado. Capítulo da cura. E quando eu falo cura, quando eu falo doença, aqui que ao Corão se trata doenças invisíveis. Tudo bem? Com todo respeito para todos os médicos que tratam meu corpo. Então, eu estou falando invisíveis, que você não sabe por que aconteceu isso comigo. Né? Então, 7 versículos se chamam capítulo da cura. Se vocês querem saber qual é este capítulo, eu falo daqui a pouco, se vocês querem. Próxima pergunta, por favor. Boa noite, eu sou Alceu André, pro Rosantro. Por favor, a colocação, a doença é o embelezamento do espírito, estaria correto ou o incorreto? Ok, vamos lá. O embelezamento. A gente tem sempre uma ideia de trabalhar o antagonismo, achando uma simplificação do universo. Assim, de forma maniqueísta, como a gente chamaria. O que é isso? He-Man, Esqueleto, Thundercats e Munra, Tom e Jerry, Smurfs e Gargamel. Então a gente pensa que doença e saúde são oposições.
e são condições do ser. Então, no momento em que eu tenho uma doença que me provoca a reflexão, e essa reflexão me provoca uma mudança de roteiro, mudança de atitude, sim, isso que no primeiro momento pareceu algo que era negativo, se transforma em algo positivo. E a gente lembra Paulo, quando diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Jesus para convosco, no sentido de que há em tudo que perpassa a experiência humana, a graça de Deus abundante. Eu sempre costumo dizer que Deus é amor infinito, e não há nada que Ele faça na nossa vida que não tenha como objetivo um projeto amoroso. E eu digo sempre que as pessoas passam o dia tentando se sabotar, e Deus todo dia sabota nossos planos de sermos infelizes, para que nós possamos voltar à condição de felicidade. E às vezes a doença traz reflexão. Quantas vezes eu atendi pessoas que, após um AVC, só então, após um AVC, mudaram a forma de viver a vida, mudaram a forma de se relacionar com os outros. Então, como o objetivo de Deus é a cura do Espírito, porque esse é eterno, se a doença for a beleza necessária para fazer refletir, ela é bem-vinda nesse sentido. A gente sempre pensa nessa condição, porque às vezes a gente tira textos dos contextos, e quando a gente tira texto do contexto, gera pretexto. Então, por exemplo, quando você diz, tudo posso naquele que me fortalece, do contexto em que Paulo se referia a esse poder, parece que você está sempre com prosperidade, com dinheiro, com saúde, com sucesso. Mas é só ler um pouquinho antes. Enfim, irmãos, aprender a viver com muito e com pouco, na abundância ou na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece, pois me fortalece todos os dias. E aí a graça é percebida em todas as condições humanas, e eu não passo a ter para com Deus o sentimento mais infantil, e que mais dele me distancia, que é a ingratidão. Porque é muito fácil se sentir apaziguado com a divindade, quando a vida só me apresenta as experiências ditas como positivas. E eu não enxergo, no momento da dor, aquilo que vai repercutir no futuro. Nós todos aqui, se a gente fosse abrir o microfone agora para falar um pouquinho sobre, fale dos momentos mais tristes da sua vida, nem lenço de papel aqui, nem aquelas toalhas de papel seria suficiente para enxugar as lágrimas. Mas se a gente for parar para pensar o quanto essas dores são hoje as responsáveis pelo fortalecimento do ser que nós nos tornamos, e o quanto essas experiências que à época, diante de nosso infantilismo na relação com Deus, reputávamos como desgraça, mas que hoje vemos como graça, a graça que trouxe a fortaleza do que hoje me sou, eu posso antecipar isso. No momento em que a dor aparecer na minha vida, ao invés de eu reclamar, de eu me perguntar, de eu me questionar, de eu não aceitar, eu perguntar o que Paulo perguntou a Jesus em Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Obrigado. Obrigado. Próxima pergunta, por favor. Meu nome é Rosana Galize. Eu venho de uma família tradicionalmente católica. E nessa família tradicional, 3 pessoas que são muito importantes para mim mudaram seus caminhos religiosos. Meus 2 irmãos, que são umbandistas, e o meu tio, irmão da minha mãe, o mais velho, ele tem 86 anos, ele é mórmon. Ele é um homem muito inteligente, eu converso muito com ele. Há 6 semanas atrás, eu cheguei aqui no Obreiros. Não conhecia nada da casa, e vim assistir uma palestra, porque alguém falou que era bacana. Nunca mais parei de vir, faz 6 semanas que eu não vejo a hora de chegar o sábado para vir aqui assistir a palestra. E há 15 dias eu perdi minha madrinha, que era muito católica, e antes dela falecer, a minha prima me ligou e falou: a mãe está ruim. Eu corri para o hospital, cheguei lá e parei na frente do quarto onde ela estava e pedi a Nossa Senhora Aparecida que a abençoasse, que a ajudasse. E em seguida pensei: Dr. Bezerra de Menezes, esteja com a sua equipe junto com a minha madrinha. Imediatamente, padre, me arrependi e me senti culpada e comecei a misturar tudo, e essa culpa me trouxe, eu fiquei com medo de estar cometendo um pecado, não sei.
E depois, conversando com outras pessoas, eu percebi que essa dúvida não é só minha. Outras pessoas, talvez aqui, outros católicos, alguns evangélicos, estão dizendo, será que eu estou errando de estar aqui? Depois disso, eu fui à missa, encontrei o padre, que é muito amigo da minha família, e eu pensei comigo, o que o padre Pedro diria se soubesse que eu pedi a Nossa Senhora Aparecida e a Bezerra de Menezes para cuidar da minha madrinha. Então, eu pergunto para o senhor, padre, o que o padre Pedro me diria? Que bom que eu não sou o padre Pedro. O senhor é padre Gil, por favor, me responda. Acho que Deus olha primeiro o coração da gente e o seu sofrimento, não é? Não está preocupado com se perguntou, se fez essa intercessão ou aquela, se foi amada duplamente, não foi? Foi amada duplamente. E acho que uma das coisas que eu tenho vivenciado quando eu vou, muitas vezes, em momentos de morte, é assim, sabe? Deus, nós amamos nossos entes queridos, mas Deus ama mais ainda do que nós. Não é? E guarda no seu coração e faz o melhor, não é? Está do lado de Deus, está do lado do melhor. Então, essas duas santas te olharam com amor. E se eu fosse o padre Pedro, dizia assim, quanto amor você teve? Ninguém tem que te julgar, muito pelo contrário, te amar e dizer assim, olha, vá em frente. Deus é muito mais que a nossa cabeça e que as nossas crenças, não é? É isso. Muito obrigada. Mais uma pergunta? Eu queria perguntar para o nosso colega da Umbanda, Alexandre? Alexandre. Se ele poderia, por gentileza, explicar um pouco mais sobre os tratamentos dos caboclos pretos velhos, até para a gente deixar de lado o preconceito que eu tive um dia, e graças a Deus e a essa casa estou perdendo. Obrigada. Muito obrigado, minha irmã, pela pergunta. A Umbanda é uma religião brasileira que a gente costuma dizer que a Umbanda é um espelho do povo brasileiro. Então, na Umbanda, a gente reza para os orixás, nós rezamos para os santos, nós rezamos para Cristo, nós rezamos para os anjos, para os arcanjos, acreditamos nos gênios, rezamos também para os caboclos, pretos velhos, baianos, boiadeiros. E se passar mais alguém aí e falar, olha, eu lhe ajudo, a gente ajoelha e a gente reza. Então, enquanto religião, é uma religião mediúnica que tem na sua formação doutrinária uma influência muito grande do espiritismo. Então, o olhar da Umbanda para o mundo espiritual é muito próximo ao espiritismo. Então, enquanto mediúnica, uma sessão de Umbanda, ela respeita um ritual. Todo ritual tem começo, meio e fim. Na Umbanda, esse ritual começa com uma oração, se faz uma defumação, que é queimar ervas ou resinas na brasa. Nós fazemos ali, então, os pedidos a Deus e aos orixás pelo trabalho que vai acontecer naquele templo, que pode se chamar de tenda, de centro, de terreiro, de núcleo, é um templo da religião de Umbanda. O dirigente espiritual de Umbanda é um sacerdote que está ali como ministro religioso oficiando aquele ritual. Em algum momento, tudo na Umbanda é cantado e dançado, que é essa cara bem brasileira da religião. Então, tudo isso, cada coisa no seu tempo, por meio de músicas que nós chamamos de pontos cantados. Então, está se cantando abrir a gira, que é abrir os trabalhos espirituais.
estamos cantando, ou seja, louvando Deus, os orixás, e em algum momento nós vamos chamar os espíritos para trabalhar. Na Umbanda, a mediunidade mais forte, mais presente, mais atuante é a mediunidade de incorporação. Eu costumo dizer que incorporação é muito mais do que psicofonia, porque não é apenas uma fala mediúnica. A pessoa fica totalmente caracterizada. Então, quando ela incorpora um preto velho, você olha ali e você vê, está encurvado, se comportando como um preto velho. Quando incorpora um caboclo, você olha e você vê uma força, uma energia. Então, você vê que há um comportamento, há um arquétipo. Então, quando os espíritos se manifestam na Umbanda para trabalhar, eles assumem um arquétipo, eles assumem uma roupagem. Então, ao chamar os espíritos numa sessão de Umbanda, você define, nós vamos chamar hoje os caboclos, nós vamos chamar hoje os pretos velhos, nós vamos chamar hoje os baianos, os boiadeiros ou as crianças, e cada linhagem de espíritos que assume um arquétipo tem um propósito, tem um fundamento, tem uma maneira de trabalhar. Então, trabalhar com caboclo na Umbanda ou com preto velho na Umbanda é a mesma coisa que trabalhar com qualquer outro espírito, em nome de Jesus, numa sessão de espiritismo. A diferença é, na Umbanda, eles estão assumindo um arquétipo, e nem todo preto velho, na última encarnação, foi negro e escravo. Isso a gente entende porque aqui no Brasil, meus irmãos, como no resto das Américas, muito poucos escravos chegaram à condição de ancião. A expectativa de vida era em torno de 45 anos. Agora, se você for pensar a quantidade de médiuns de Umbanda que existe, são milhões de médiuns de Umbanda, não há espíritos que foram escravos, que atingiram a condição de ancião e que, apesar da chibata, apesar da dor, apesar de todo o sofrimento, não perderam a sua fé, porque essa é a característica do preto velho, e que tem uma mensagem, não tem tanto preto velho para tanta gente. Então, como é que isso acontece? Acontece que na Umbanda esse trabalho é realizado de uma maneira que a gente chama de falange. Então você vai num terreiro, num templo, num centro de Umbanda, você encontra lá Pai Benedito de Aruanda. Você vai no outro, está lá Pai Benedito de Aruanda. Você vai no outro, está lá Pai Benedito de Aruanda. Mas peraí, aqui tem um Pai Benedito de Aruanda, ali tem outro Pai Benedito de Aruanda, ou Pai Jacó, ou Pai Joaquim, ou Vó Maria, ou Vovó Cambinda. E você vê que são vários com o mesmo nome. A Umbanda explica que Pai Benedito era um, mas em nome do Pai Benedito há centenas e centenas e centenas de espíritos que são como nós, que são como André Luiz, que são como Emmanuel, que são como Ramatiz, que são como Bezerra de Menezes, mas que, porque escolheram trabalhar na Umbanda, assumem a forma plasmada e a roupagem do seu mestre. Então, Pai Benedito de Aruanda é o mestre de todos aqueles que se manifestam em seu nome. Em nome de Deus, em nome de Cristo e dos orixás, eles realizam um trabalho que na Umbanda geralmente é um trabalho de consulta e de passe espiritual. Então, alguns templos de Umbanda têm uma sessão especial para trabalhar a cura. Há orixás voltados à cura, como o nosso pai Obaluaê, que é um orixá que tem a sua força, boa parte da sua força, totalmente voltada a curar as pessoas. Agora, curar, caboclo cura, preto velho cura, baiano cura, boiadeiro cura, até Exu e Pombagira cura, porque na Umbanda Exu e Pombagira vem para fazer única e exclusivamente o bem, porque a Umbanda é religião e pratica única e exclusivamente o bem, e se não for assim, não é Umbanda. Exu e Pombagira vem para nos guardar, para nos proteger, e há terreiros de Umbanda onde Exu é curador. Então, para eu ajudar o próximo, eu só preciso de boa vontade.
para um espírito ajudar o próximo, a mesma coisa. Não importa se ele é caboclo, se ele é baiano, boiadeiro ou Exu. Esse é o trabalho da Umbanda. Eu espero ter ajudado nessa questão. Muito obrigado. Meu nome é Laudenir. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor. Eu sou de uma família religiosa, mas eu particularmente não sou nenhum exemplo de bom religioso. Mas eu aprendi desde criança que toda religião ela é feita de dogmas. Ou a gente aceita ou a gente não aceita. E uma das questões que sempre me tocou desde criança seria saber por quê, em que condições que uma criança nasce no seio de uma família maravilhosa, tem uma educação perfeita, tudo certinho, e uma outra nasce em umas condições totalmente adversas. Era essa uma dúvida que eu sempre tive. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que nós não escolhemos aonde nós vamos nascer. É o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão bem espiritual dos evangélicos. Os evangélicos aprendem desde cedo, e eu digo isso porque eu sou filho de pastor, eu nasci num berço evangélico, até meus 13 anos eu frequentei a igreja evangélica. A partir dos 14 anos eu comecei a me distanciar do movimento evangélico, porque eu achava que eu queria conhecer outras coisas. Aquilo era o que eu conhecia, até porque, quando criança, eu sofria um pouco discriminação, hoje eles chamam de bullying, né? Porque o pessoal falava, você não vai fazer catecismo? Não, a minha religião não faz. Você é pagão. E aquilo entrou na minha cabeça, e quando eu tinha 14 para 15 anos, eu resolvi que eu não ia mais na igreja. E quando eu estava para completar 17 anos, eu conheci também o espiritismo, através de uma outra pessoa. Frequentei muitos anos no centro espírita, ali na Vieira de Moraes. Mas ali, depois de 2 anos que eu estava ali, um dos médios do centro, pediu que eu não frequentasse mais, porque todas as vezes que eu estava lá, não acontecia o que tinha que acontecer, e eles chegaram à conclusão que o problema era eu. A partir daí, eu conheci também no trabalho, onde eu fui trabalhar já com 19 anos, uma outra pessoa, e essa pessoa me levou para o candomblé. Eu cheguei a ser consagrado sacerdote do candomblé, e depois de 2 anos também, num evento lá em Cachoeira Paulista, eu tive que ser retirado também do evento, porque não acontecia o que tinha que acontecer naquele dia. Eu nasci no berço evangélico, e passado alguns anos, eu comecei a ter alguns tipos de transtornos, se é que eu posso dizer assim, que desde criança eu vejo coisas, com o olho aberto. Por exemplo, quando eu cheguei aqui hoje, nessa casa, quando eu entrei aqui nessa casa, eu visualizei algumas coisas aqui dentro, e sei que o Espírito de Deus está neste lugar. E essas visões começaram a me incomodar, e eu fui até procurar psiquiatras, porque eu falei, eu estou ficando doido. Passado mais algum tempo, uma outra pessoa que não é evangélica, nós fomos fazer uma viagem de trabalho, e essa pessoa teve um problema psicótico, como os médicos falaram na época, lá em Porto Alegre, e lá dentro do hospital, um médico me mandou uma mensagem profética, que nós cremos em profecias. Esse médico, sim, era um médico batista, era da Igreja Batista, e o que me tocou foi que alguns segmentos evangélicos não creem em certas profecias, ou em profetas. E ele falou, e aquilo começou a me moer, e depois de 2 anos, eu verdadeiramente tive um encontro com a igreja, e voltei para a igreja, já isso há 18 anos atrás, e a partir dali, eu comecei a trabalhar isso na minha vida.
Por que eu estou dizendo isso? Porque, independente de onde você nasce, da religião que você nasceu ou deixa de nascer, aqui eu fico muito alegre de estar sempre sendo convidado para participar deste espaço, porque eu trabalho há alguns anos voluntariamente com pessoas que são dependentes químicos, usam drogas. E eu tenho algumas formações acadêmicas na área de humanas, estou fazendo agora um mestrado em psicanálise, porque eu resolvi que o tempo que eu tivesse disponível era para trabalhar em cima disso. E eu estava até comentando agora aqui com o nosso amigo, e ele falou uma coisa interessante, que isso nós descobrimos já há alguns anos, que por mais que você faça tratamentos com psicotrópicos, terapias, as pessoas que usam, ou dependentes químicos, só se libertam através da religião. Então, independente de onde você nasce, da sua crença, ou da sua condição, eu também sou pedagogo de formação, e um grande pensador da área da pedagogia, ele falava que o desenvolvimento cognitivo da criança tem muito a ver com a parte hereditária e o meio onde essa criança vive. Então, esses cuidados que nós temos que ter. Eu creio nisso, que não é porque uma criança nasceu num lar cristão ou num lar de um evangélico que, por obrigação, aquela criança vai ter que ser evangélico. O evangélico, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Igreja Católica, a criança nasce e batiza a criança, o evangélico não. A criança só se batiza quando ela tem juízo, ou seja, a partir dos 14 anos, ela que escolhe. A Bíblia deixa muito claro que a salvação, ou você crer em Deus, servir a Deus, é pessoal. É você e Deus. Não é porque eu sou evangélico que meu filho terá que ser. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar naquilo que eu acredito. Isso tem que ser espontâneo. Falaram aqui agora há pouco, no início, sobre o livre-arbítrio. E nós, evangélicos, cremos no livre-arbítrio. Deus, Ele dotou a cada um de nós de inteligência. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, outro dia me perguntaram como era Deus. Eu falei, olha no espelho. Toda vez que você olha no espelho, você está vendo Deus, está refletido Deus ali em você. Agora, cada um de nós vamos decidir que tipo de Deus nós seremos, ou que tipo de pessoa nós seremos. Então, essa questão de ser ou não religioso, o apóstolo Tiago, ele fala uma coisa interessante. Qual é a verdadeira religião, ele fala? Se nós fizermos uma pesquisa teológica, cada segmento religioso vai até falar, minha religião é melhor por isso, por aquilo. Só que o próprio Tiago, na Bíblia, ele define a verdadeira religião. E ele deixa claro, a verdadeira religião é quem pratica a caridade. Então, eu, como pastor evangélico, eu sempre digo, e às vezes as pessoas se assustam, quando, outro dia, num outro encontro, eu comentei que eu já li vários livros de Chico Xavier, por exemplo. E uma pessoa nesse evento me perguntou, mas você, como pastor, como é que você lê um livro espírita? Eu falei assim, porque a Bíblia me ensina que todas as pessoas que praticam o bem, que pregam o amor, são de Deus, é a Bíblia que diz. E se a pessoa faz o bem, pratica o bem, é de Deus. Então, a coisa principal da pergunta é que não existe diferença. A Bíblia diz assim, olha, nós escolhemos o caminho bom ou o caminho ruim. Deus não deu essa liberdade. A criança, a Bíblia também diz lá em Provérbio, olha, ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda a velha não se desviará dele. Ou seja, a Bíblia não fala assim, ó, ensina a criança a ser crente, ó, ensina a criança a ser espírita, a ser católica, a ser umbandista. Não, a Bíblia ensina a criança no caminho que deve andar. E nós entendemos como cristãos o quê? Que a criança tem que ser ensinada a ter caráter, a ser honesta, a fazer o bem, a amar o seu próximo. Que enquanto ela crescer nesses preceitos, não importa a religião que ela vai seguir.
ela vai ser uma pessoa de Deus. Obrigado. Obrigado. Mais uma pergunta? Eu, no começo do ano, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama e eu venho tratando desde então. E como até o Rossano falou, eu sempre soube a causa do meu câncer. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de vir a Obreiros logo que eu recebi o diagnóstico. Então, hoje eu tenho certeza que, além de curada fisicamente, eu me sinto curada espiritualmente, graças a Deus. Enfim, era uma questão que estava totalmente resolvida na minha cabeça. Eu criei o câncer que eu tive, o próprio Dr. Newton fala muito isso. Então, assim, eu já, desde que eu entrei aqui, eu comecei a mudar a minha forma de pensar, de agir, comecei a mudar tudo. Então, na minha cabeça, tendo resolvido essa questão, está tudo certo, vida que segue. Mas, há 2 meses atrás, o meu pai recebeu o mesmo diagnóstico de câncer de mama, na mesma mama, um nódulo quase que no mesmo lugar que o meu. Então, assim, isso, de uma certa forma, desabou um monte de coisa. Enfim, acho que é como se eu tivesse montado uma estrutura que estava tudo certo, eu já resolvi meu problema, eu sei qual que é o meu problema. E, de repente, o meu pai descobre o dele do mesmo jeito. Então, a minha pergunta é, no meu caso, isso é físico, kármico ou macumba? Não sei, porque eu, sinceramente, eu preciso de uma resposta. Dentro da filosofia messiânica, como eu expus antes, as pessoas acabam tendo a existência das máculas espirituais. Essas máculas espirituais, elas podem ser criadas pela própria pessoa nesta vida, nas vidas anteriores dela, ou o que ela traz hereditariamente da sua linhagem. Então, muitas vezes, a gente encontra a semelhança do que se vê medicamente falando. Então, você tem uma pessoa com determinado problema e você busca na história familiar, você vai encontrar outros problemas assim, fisicamente e espiritualmente também. Então, esta existência do problema, espiritualmente falando, ele pode ser materializado já ou ainda não. Eu acho que, na verdade, a evolução e a existência de toda essa doença na tua família traz, do mesmo jeito que trouxe para você um caminhar de crescimento, de evolução, de busca espiritual, talvez por necessidade da linhagem, por necessidade que o Criador impõe à tua família, o que você buscou para você, talvez o restante da tua família tenha que buscar igualmente. Então, se você foi atrás de uma cura, tanto física quanto espiritual, quanto isto foi egoísta ou altruísta? Então, talvez, as mesmas coisas que você aprendeu, você precisa auxiliar seu pai a aprender também. E quantas outras pessoas que têm a mesma problemática, a mesma necessidade de sofrimento, de dor, para evoluir, quantas outras pessoas você e o seu pai juntos vão precisar auxiliar? Então, se a gente entende que todas as coisas que existem nesse mundo, elas existem por autorização divina, como o Rabino falou, a gente não tem que colocar a responsabilidade em Deus, mas a gente tem que acreditar que Ele permite ou não para o nosso crescimento. Então, dentro da nossa visão, na messiânica, eu acho que não é nem macumba, nem... É a necessidade, através disto,
de você despertar o que você despertou, talvez o seu pai despertar também, e tantas outras pessoas que estejam em volta de vocês. Porque na hora que você vai fazer um tratamento, você não está sozinha naquele lugar fazendo o tratamento. Quantas outras pessoas em volta de você precisam da mesma luz, do mesmo apoio e da mesma compreensão que você aprendeu a ter? Então, eu acho que a grande missão da gente, enquanto ser humano, é poder cada vez mais ser útil ao nosso próximo. Cada vez mais buscar a nossa felicidade fazendo o outro feliz. Então, cada vez que alguma coisa estranha acontece na nossa vida, a gente precisa realmente aprender a agradecer. Muito. Porque todas essas coisas acontecem por autorização divina. E é para a gente aprender e a gente agradecer, agradecer, agradecer muito. E eu não tenho dúvida nenhuma que no plano espiritual, todos os nossos mentores estão juntos também. Felizes, olhando todos vocês e olhando com certeza todos os antepassados de todos vocês e chegando em todos os ancestrais de todos nós. E todos extremamente gratos pela existência de Deus na alma de cada um. Obrigada. Vamos pedir que cada um, então, faça um grande finale, né? Concluindo o tema de hoje. Eu acho que vir aqui como igreja e trabalhar as grandes temáticas é um aprendizado e um abrir-se àquilo que o Espírito está dizendo a cada um de nós. E assim, eu gostaria, assim, então, em nome da minha igreja, se nós não somos graça, nós somos peso, se nós somos juízes e não somos serviço, perdão, não é? Porque Deus quer que toda a nossa ação seja, afinal de contas, para libertar. Eu quero agradecer a cada um de vocês, porque eu sinto que a gente não vem ensinar, a gente vem trocar. E que essa realidade de obreiros, ou essa realidade da palavra de Deus, não é uma palestra, mas um exercício dinâmico, profundo, de vivência e de fraternidade. Não é? Então, eu fico assim muito feliz, muito grato, e com as perguntas, com os olhares, e até de dizer, tem coisas que, graças a Deus, também nós não sabemos. É o Espírito que conduz. A nossa cabeça não é maior que de Deus. Muito obrigado.